Fala galera, mais uma aula no canal Geografia Fora da Caixa com a professora Bianca Aymar, sou eu. E hoje a gente vai ver alguns exercícios sobre os desafios dos processos de urbanização. Esse tema ele faz parte da apostila do currículo oficial do Estado de São Paulo, para a primeira série do ensino médio. E eu vou trabalhar dois exercícios, que estão relacionados aí à questão da urbanização. E aí a gente está se pautando nas páginas 246 e 247 da apostila, ok? Então, bora lá. Eu vou ler com vocês, a gente vai interpretar a questão para a gente poder caminhar para a resposta. Eu vou ler então primeiro. A distribuição desigual de equipamentos públicos e serviços essenciais no espaço urbano cria áreas privilegiadas e áreas de escassez desses recursos. Nesta última situação, verifica-se para o território a condição de pobreza. A reportagem Metrópole para Poucos é farta em exemplos paulistanos, como o bairro do Tatuapé, no primeiro caso, e o bairro do Jardim Pantanal, no segundo. O professor Milton Santos enfatiza que pessoas dotadas de condições físicas, intelectuais e até salariais equivalentes não dispõem das mesmas possibilidades, caso vivam em diferentes pontos do território. Moradores de áreas privilegiadas pela distribuição de equipamentos de saúde, de educação, de cultura, etc., têm suas potencialidades sociais e econômicas aumentadas, uma vez que têm um acesso facilitado a esses serviços. Já aqueles que vivem em áreas de escassez ou inexistência de tais recursos tendem a se empobrecer a cada dia, à medida que necessitam de mais recursos próprios para usufruir de tais serviços. Tais dificuldades comprometem ainda mais sua condição social e sua formação cultural. Esse texto aqui, ele está falando sobre a desigualdade no espaço urbano. Então, ele mostra um mapa aqui, da capital de São Paulo. E esse mapa aqui é um mapa de homicídios dolosos. Homicídio doloso é quando a pessoa tem a intenção de matar. Então, nessa legenda aqui, ele mostra o seguinte. Quanto mais vermelho, no mapa, maior é o risco de registro de ocorrência. E quanto mais clarinho, mais azul, menor é esse risco. Então, a gente tem aqui, no norte, na região norte, a gente tem o Tremembé. Essa região central aqui, a gente está falando de Bom Retiro, Pari, Barra Funda, Liberdade e República. Na zona leste, aqui é São Rafael, São Mateus, Iguatemi, Cidade Tiradentes, José Bonifácio e Parque do Carmo. E esse trecho aqui, da região sul, aqui é o norte do Grajaú, Cidade Dutra, Pedreira, Cidade Ademar, Socorro, Jardim São Luís, Capão Redondo e Jardim Ângela. Na capital, são as regiões mais vulneráveis, aos homicídios dolosos, tá? Então, voltando para o texto aqui, quando fala da distribuição desigual dos equipamentos públicos e serviços essenciais, falando de equipamentos públicos, a gente está falando de instalação e do espaços de infraestrutura urbana que são destinados aos serviços públicos. Então, educação, saúde, cultura, assistência social, lazer, esporte, segurança pública, abastecimento, serviços funerários e coisas do tipo, e os serviços essenciais, distribuição de água, rede de esgoto, asfalto, luz, iluminação pública, Então, essa distribuição desigual, ela cria áreas privilegiadas e áreas de escassez desses recursos. Quando a gente fala de escassez, a gente está falando de uma coisa que tem muito pouco, tá? E aqui ele fala de uma reportagem, Metrópole para Poucos. Apesar de a gente não ter a reportagem na mão, mas ele cita algumas questões, dois exemplos aqui,
que é o bairro do Tatuapé, que é o primeiro caso, que tem aqui os equipamentos públicos e os serviços essenciais, e o bairro do Jardim Pantanal, que é uma área de escassez desses recursos. Milton Santos, ele foi um geógrafo importantíssimo, lindo, maravilhoso, né, brasileiro. E aí fala aqui que ele enfatiza que pessoas dotadas de condições físicas, intelectuais e até salariais equivalentes, ou seja, pessoas que têm as mesmas condições físicas, o mesmo grau de estudo, de acesso à leitura e salário e tal, né? Se elas moram em diferentes pontos do território da capital aí paulistana, não necessariamente elas vão ter as mesmas possibilidades, porque dependendo do lugar, às vezes você tem uma pessoa que tem a mesma condição física, uma boa estrutura, uma pessoa saudável, que pratica esporte e tal, né, que tem um desenvolvimento intelectual, tem faculdade, faz curso, tem um bom trabalho e tal. E aí a pessoa, ela mora no Parque São Rafael. E tem uma outra que ela mora, vamos pensar que a pessoa mora, deixa eu ver, no Itaim Bibi, sei lá, tá? Ou se não, no Butantã, né, Consolação. Elas têm ali, né, as mesmas condições físicas, intelectuais e até salarial ali equivalente, mas como elas estão em áreas diferentes, né, em territórios diferentes aí da capital paulistana, então uma vai ter, né, acesso aos equipamentos públicos e serviços essenciais, e a outra não, como ela poderia ter ou gostaria de ter, né? Ou como precisaria ter, tá? Moradores de áreas privilegiadas pela distribuição de equipamentos de saúde, de educação, de cultura, etc., têm suas potencialidades sociais e econômicas aumentadas, uma vez que têm o acesso facilitado a esses serviços. Aqui também a gente pode falar, por exemplo, de serviços essenciais, né? Que tem a ver com essa questão aqui, o transporte público. Então, linhas de ônibus passando próximo, um trem, um metrô, tá? Já aqueles que vivem em áreas de escassez ou inexistência de tais recursos tendem a se empobrecer a cada dia, à medida que necessitam de mais recursos próprios para usufruir de tais serviços. Tais dificuldades comprometem ainda mais sua condição social e sua formação cultural. Ok? Então, a partir do texto e observando o mapa, considere as afirmações 1, 2, 3 e 4. Afirmação 1. O problema apresentado no texto é comum em cidades industrializadas como Rio de Janeiro e Porto Alegre, mas também pode ser verificável em outras cidades brasileiras, como Fortaleza e Santos, com menores índices de industrialização. Essa questão aqui, ela é verdadeira, né? Porque a gente tem principalmente essas desigualdades, né, de distribuição aí pelo território, dos serviços públicos essenciais, equipamentos públicos, tal, principalmente em cidades grandes, né, e cidades industrializadas, tá? E aí, no caso de Santos ou Fortaleza, por exemplo, que tem, né, o menor índice de industrialização se comparado ao Rio de Janeiro e Porto Alegre, mas são cidades, por exemplo, Santos, né, Fortaleza, são cidades portuárias, e a gente tem são cidades bastante turísticas também, né? Então, onde tem turista, tem dinheiro, que tem as pessoas que querem tentar de alguma forma usufruir do dinheiro dos turistas de uma forma ilegal, né? Ou pegando para ele, né? Entre aspas, os aproveitadores. Estou falando de bandido, enfim, tá? Na afirmativa 2, o traçado e a abrangência das linhas de metrô em São Paulo não confirmam as desigualdades apontadas no texto. Então, na verdade, pelo contrário, né? No texto ele fala aqui ó, voltando, ó, que uma vez que tem acesso facilitado a esses serviços,
Aqui, ó, moradores de áreas privilegiadas pela distribuição de equipamentos de saúde, de educação, de cultura, etc., têm suas potencialidades sociais e econômicas aumentadas, uma vez que têm um acesso facilitado a esses serviços essenciais e equipamentos públicos. Então, não condiz, né, essa afirmativa 2 aqui. Na 3, os casos de homicídios dolosos afetam muito mais a população das áreas mais ricas, mais vulneráveis aos assaltos, principal causa deste tipo de violência. Será que nas áreas mais ricas as pessoas elas estão mais vulneráveis aos assaltos? Se a gente for olhar para o que acontece de fato, se uma pessoa ela tem uma condição financeira melhor, o bairro é um bairro que tem aí as pessoas, né, com um maior poder aquisitivo, tal, logo essas pessoas elas vão pagar guardas, seguranças particulares, elas vão pôr câmeras nas suas casas, dependendo do bairro até vigilantes particulares, né? Às vezes eles conseguem junto à prefeitura fechar a rua, né? E aí fica uma rua particular. Então é uma outra condição, diferente das pessoas que vivem em áreas de risco, de vulnerabilidade social, né? Que aí a pessoa ela caminha meio que por si só, tá? Então não condiz também essa afirmativa. E a afirmativa 4, as desigualdades da relação centro-periferia podem ser observadas tanto na distribuição espacial dos equipamentos urbanos, quanto nas representações de fenômenos sociais, como no caso da violência. E é isso mesmo, né? Quando a gente olha aí nesse mapa aqui, por exemplo, ó, tem uma região aqui que ela tá toda azulzinha e tem um verdinho aqui, né? Que é onde mostra um baixo risco de ocorrência, né, da violência, tal, né, de homicídios dolosos. E aí a gente está falando, por exemplo, a gente está falando aqui, ó, da Moca, Bela Vista, Jardim Paulista, Vila Mariana, Moema, né? Tem aqui Itaim Bibi, Morumbi, Butantã, Consolação, Pinheiros, Perdizes, Alto de Pinheiros, tá? Então são regiões aí que tem uma condição de segurança, né? E acesso aos equipamentos urbanos diferente aí das regiões da periferia. Quando a gente fala de periferia, a gente está falando de regiões que estão distantes do centro da cidade, tá? Então são lugares onde as pessoas elas têm uma dificuldade de acesso até o centro, né? Uma distância longa a se percorrer para poder chegar até o centro, ok? Assinale a alternativa que contenha apenas afirmativas corretas. Bom, então se a 2 a gente viu que não é e a 3 também não, então a resposta correta é a D, que é a afirmativa 1 e 4, ok? 1 e 4. Muito bem. Bom, vamos para a segunda questão aqui, ó. A estimativa do Banco Mundial é que cerca de 5,4 milhões de brasileiros atinjam a extrema pobreza, chegando ao total de 14,7 milhões de pessoas até o fim de 2020, ou seja, o ano passado, ou 7% da população. Os momentos de crise, como a pandemia causada pelo coronavírus, atingem de modo mais evidente aos mais pobres. Um dos fatores indicativos para definir a pobreza extrema está relacionado com a segurança alimentar. O indicador de segurança alimentar é referente ao ou a... Quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está falando da segurança nos transportes de insumos agrícolas? É isso que se refere à segurança alimentar? É o acesso físico e econômico à alimentação saudável e adequada? Ou são as condições para a reabertura do comércio de alimentos? Ou, quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está falando da limpeza de produtos comprados em mercados para a eliminação do coronavírus,
que essa daqui é uma atitude que a gente já deveria fazer parte do nosso dia a dia, né? Mas que a gente passou a adotar esse hábito com a pandemia, né? Então, quando a gente fala de indicador de segurança alimentar, o que será que está querendo levar em consideração? Né? Então, a resposta correta é a B de bola, acesso físico e econômico à alimentação saudável e adequada, tá? A segurança alimentar, ela é um dos fatores de maior relevância para o enfrentamento das questões geradas pela desigualdade social. Quando a gente fala, né, de pobreza extrema, tal, são as pessoas que não têm acesso não tem acesso físico, né, não tem acesso ao alimento em si e também não tem dinheiro para poder comprar um alimento, né, e ter uma alimentação saudável e uma alimentação adequada, tá? E aqui, ó, só para reforçar, a ONU fixou um valor para a definição de pobreza extrema que seria de $1,90 por dia, cerca de R$10. Então, a pessoa que ela não tem nem R$10 por dia para poder viver, essa pessoa ela se enquadra num cenário de pobreza extrema, tá? Para a entidade, pessoas que vivem com menos que esse valor apresentam dificuldades em manter o mínimo para sua subsistência: água potável, saneamento, moradia, acesso a medicamentos e alimentação segura. Quantas pessoas que deveriam tomar medicamentos contínuos? Às vezes tem pessoas que vivem, né, numa condição de extrema pobreza e que tem uma diabetes, tem pressão alta, às vezes tem uma esquizofrenia, né, e a pessoa não tem acesso aos medicamentos, ela não se alimenta, né, muitas vezes não tem onde morar ou mora de uma forma muito precária, às vezes onde a pessoa mora não tem nem rede de esgoto e às vezes nem água potável, tá? Então, segundo a ONU, este cenário de pobreza extrema está relacionado a isso. Viver com menos de R$10 por dia e não ter aí o mínimo para subsistência. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Eu agradeço e até mais. Fiquem atentos aqui ao canal, porque mais exercícios aparecerão, tá bom? Fiquem em paz.